Aqui parece que a nossa alma, o nosso ser, né, a verdadeira vida, em alguns momentos clama por uma liberdade. Parece que o corpo realmente, às vezes, é uma prisão para a nossa alma, né? Será que é mesmo? Que prisão é essa? Aonde que nós estamos presos, né? Então, a nossa alma, será que ela aspira a uma liberdade, a uma felicidade? Porque eu nunca vi ninguém nascer no mundo pedindo para ser infeliz. Vocês já viram? Todo mundo quer ser feliz. A gente tem projetos desde que nasce. Desde que nós nascemos, nós temos projetos na nossa vida. E eles só têm um fim, felicidade. Será como que nós fazemos os nossos projetos? Ah, eu vou ser feliz quando eu tiver uma casa nova. Não, eu vou ser feliz quando eu conseguir trocar o meu carro. Ah, não, eu vou ser feliz quando eu formar, quando eu casar, quando eu tiver filho, quando eu me aposentar. E essa vai ser uma felicidade para muito brasileiro, porque a gente não sabe nem se vai aposentar, né? Então, assim, temos projetos quando tiver netos, e a gente está sempre projetando para um futuro. Interessante como a nossa mente não fixa no aqui e agora. E o que eu tenho para ser feliz? Agora. Então, nós temos essa dificuldade. Né? Então, a nossa alma busca algo. Será onde que se encontra esse algo? Veja bem, nós temos dúvidas que nós somos filhos de Deus? Eu acho que não. Todos os homens, em algum momento, clamam e procuram por Deus, cada um à sua maneira. E é justamente o que acontece conosco. Nós somos filhos de Deus, estamos conectados com nossos sentidos físicos, mas distanciados do sentido espiritual. Nós alimentamos de duas fontes. A fonte externa, essa fonte material do dia a dia, né? Tanto que a gente preocupa com o que alimentar, o que nós vamos fazer no dia a dia, o que os nossos olhos veem. Então, isso é alimentar pelas vias sensoriais do corpo, paladar, tato, né? A gente vive conectado com o mundo de fora. Mas lá dentro tem algo que clama também, algo dentro de nós, o nosso ser, a nossa alma, que também pede alimento. Então é por isso que às vezes a gente sente fome, desejo de algo. E quando a gente lembra que nós somos um ser espiritual, aí a gente se lembra de Deus. Mas normalmente, quando a gente se lembra de Deus, já veio melancolia, já foi melancolia, já veio uma tristezinha, já veio algo e a gente não percebeu e foi levando o dia a dia. Aí vem as dificuldades. Quando a dificuldade é grande e a gente não sabe para onde correr, aí a gente começa a fazer oração, procura um tratamento espiritual, lembra que é filho de Deus, aí a gente lembra. Toma passe, a gente faz qualquer negócio para aliviar, né? E hoje, no mundo, nunca se viveu tanto as doenças da alma como atualmente. Síndrome do pânico, não é? Transtorno bipolar, depressão. Um vazio constante. Então, veja, esse vazio, ele não está sendo preenchido. Está faltando alguma coisa. Então, se nós não estamos conectados com Deus, olha o que Emmanuel coloca para nós. A determinação divina, a sagrada lei universal, é sempre a do bem e da felicidade para todas as criaturas. Então, veja, a determinação de Deus é que a gente aprenda esse sentido do amar, de fazer o positivo, o belo, e que com isso a gente com certeza vai encontrando também felicidade. Aí ele diz assim, o determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal. Veja, há uma tendência nossa, quando nós pensarmos em evolução, de falarmos, e os espíritos falam para nós, de que nós vamos formando uma família universal. E realmente, nós vamos nos estreitando. Essa forma humana com a evolução, ela tende a desaparecer. A gente usa, às vezes, essa visão antropomórfica humana até para falar de Deus, não é? A gente fala assim, a mão de Deus, Deus é fiel. Isso é uma visão humana nossa que nós damos até para Deus. Mas nós, com a nossa evolução, a gente vai desmaterializando, vai perdendo essa forma hominal. Vamos transformando em energia, vibração, até chegarmos numa condição puramente espiritual, como Kardec colocou. Kardec colocou bem claro na Gênese, né?
A nossa evolução é uma desmaterialização. Para se ver Deus, para ver Deus e conectar com Deus, é pelo um sentido espiritual. Então, a gente vai perdendo até essa forma humana. Para nós é difícil compreender isso. E nisso a gente vai se ligando uns aos outros, mas o cimento que nos une uns aos outros é a palavra amor. É o belo, é o positivo. Então, hoje, a gente está mais desagregado uns dos outros do que a gente possa imaginar. E isso é porque está faltando essa cola, esse cimento que nos liga, que é o amor. E eu pergunto para vocês, veja bem, se Deus é perfeito e Deus é eterno, Deus existe de toda a eternidade. No princípio só existia quem? Quem? Deus. Ele nos criou? Então, no princípio, só existia Deus. Concorda ou sem corda? Se Deus existia, quando Ele resolve nos criar, Ele só poderia nos criar a partir da sua substância, do seu ser, desse ser divino. Por isso que nós somos filhos de Deus. Não tem outra lógica. Veja, se Ele nos cria a partir da sua substância, nós temos esse DNA divino. É a nossa alma, o nosso ser espiritual. Outra pergunta, Deus é perfeito? Onisciente, onipresente, está em toda parte? A gente fica procurando atributos para definir Deus. Se Ele nos cria de parte da sua substância, do perfeito sai alguma coisa imperfeita? Vocês têm certeza disso? Não? Veja, se Deus nos cria de si e Ele é perfeito, nós somos o que então? Vocês têm coragem de falar isso, que nós somos perfeitos? Então nós somos feitos de quê? Se Deus é perfeito, nós somos feitos da parte do divino, do sagrado. Nós também somos perfeitos, já nascemos perfeitos. A evolução é a manifestação dessa perfeição. A gente só não manifesta. Mas a nossa alma não pode ser imperfeita. A evolução é essa manifestação, seja essa centelha divina vivendo no reino mineral, quando ela desabrocha para o vegetal, quando ela desabrocha para o animal, no reino hominal, no angelical, nos seres arcangélicos e sei lá mais o que, até para onde que vai. Nos reinos superiores. Qual a diferença de quem está no topo agora, no início da carreira evolutiva? É que quem já está lá em cima já manifesta amor. E é amor para dar e vender. Então, a evolução não é construir um ser perfeito, mas é manifestar a perfeição que tem em nós. Jesus disse o quê para nós? Brilhai a vossa luz. Ele sabia que tinha uma luz aí dentro. E Jesus não mente. Então, a gente não está manifestando essa luz. Por isso que o amor a gente compra na farmácia. A gente aprende a amar como? Vivendo no contato com a vida material, exercitando. Nos momentos mais difíceis, a gente descobre forças inerentes ao nosso ser, que estão lá dentro, latentes. Então, é manifestar algo que já está pronto. Essa é a evolução. Eu não consigo perceber de outra forma. Porque de um ser perfeito não pode sair criaturas imperfeitas. Nós manifestamos às avessas as nossas qualidades de amor. E vivemos, então, um amor doentio atualmente. Ainda não aprendemos a manifestar. Então, a gente vive o amor egóico. Um amor voltado só para mim. Que vai contra o Evangelho. Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. 3 campos de trabalho. O si mesmo, que a gente tem muita dificuldade. Mesmo sendo egoísta, a gente às vezes não cuida da gente mesmo. O próximo é quando tiver tempo, quando aposentar, quando eu não precisar ganhar a vida. Aí a gente vai, faz uma sopa, faz uma visita, aprende a dar passe nos outros para compartilhar essa bênção, né? E Deus? Deus a gente não ama, não, gente. A gente não entende Deus ainda com os sentidos que nós temos. A gente diz que ama, mas a gente tem medo. A gente tem mais medo da divindade do que amor verdadeiro. Porque nos foi passada uma ideia de punição, que Deus nos pune. Então, quando a gente faz algo errado, a gente já fica com medo da punição. Então, Deus, a gente só acessa pelo sentido amoroso. Então, eu começo comigo, eu começo na família, eu vou
ampliando a minha capacidade amorosa. Aí eu começo a sentir Deus. Deus começa a se manifestar dentro da minha alma. Olha só, a gente quer ser feliz. Por isso que lá no Evangelho está escrito assim, através do Cristo, né? A felicidade não é deste mundo. Jesus. Bom, aí a gente fala, mas então a gente não nasceu para ser feliz? Por que o Cristo falou isso? Se a felicidade é o amor. Olha só, a perfeição é o grande objetivo do espírito, se processa naturalmente com a subida de vários degraus evolutivos. Quem evolui renova-se para o bem, transforma-se para melhor. Renova-se, transforma. Então hoje nós temos a dificuldade de compreender o que é felicidade porque a gente está preso na gente mesmo. Nós estamos presos no nosso orgulho, no nosso egoísmo. E a gente nem percebe como que a gente manifesta isso. Nós não sabemos nem as nossas reações no dia a dia. Mas a dos outros a gente percebe. E fica chateado quando alguém fala alguma coisa torta, mas a gente não percebe. Quando a gente fala torto, a gente não percebe a nossa má vontade. Então, para perceber Deus, para ser feliz, eu tenho que começar esse processo fazendo comigo mesmo. Então, veja, qual a natureza humana? Por que a gente tem essa dificuldade? Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade enquanto não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos, felizes. Mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos se vão expungindo pouco a pouco de suas imperfeições. Qualquer mancha na qual a nossa consciência fique presa. Então, tudo nos incomoda, porque nós fomos criados a partir do amor divino, e no universo tem que imperar ordem, harmonia e amor. Tudo o que nós fazemos, quando bate, quando vem, né, de encontro, quando vai na contramão da lei divina, incomoda a nossa consciência. E nós sabemos quando a gente faz alguma coisinha que não está certa. Bate uma coisinha chamada culpa, remorso. Isso é um sinal. Essa mácula interior, essa consciência incomodada, é que nos faz buscar a retidão, retificar os nossos erros. Por isso que existe reencarnação. E tem um detalhe. Essas manchas em nós, elas começam com os nossos sentimentos. Nós somos o que sentimos, falamos, fazemos, materializamos. E se nós, então, pensarmos no mal, que a gente não repita o pensamento. Mas se a gente repetir, não materialize, não fale. Se falar, não faça. E se fizer, cuidado com o que faz, porque a gente prejudicando o próximo, quem está ao nosso redor, nós estamos presos naquele destino, naquele ser que eu prejudiquei, que eu desarmonizei. Eu não só desarmonizo a mim, como também desarmonizo o outro. Esse é o problema. Porque aí eu preciso me reharmonizar. Evolução é essa busca constante dessa manifestação amorosa e dessa reharmonização. Então, quando a gente tem algo que nos incomoda, quanto mais eu sou um ser consciente, a evolução é se tornar consciente, mais eu fico incomodado. É igual uma pessoa no nosso mundo. Quando deve R$1, ela quer fazer o quê? Ela quer pagar. Olha, eu estou te devendo R$1. Tome. Não precisa não, mas eu quero te pagar. Isso é um estado de consciência. O que é dele, pertence a ele. Então, a evolução é ter essa consciência, é se tornar cada vez mais livre. Por quê? Quando nós ficamos presos nas nossas consciências culposas, nós estamos vivendo ciclos repetidos aqui na carne, nesse mundão aqui de provas e expiações. E num mundo onde reúne muito egoísta e muito orgulhoso, muito mentiroso, né? Muito astuto, o que vira? Vira um mundo de débitos, um prejudicando o outro. É o que nós somos. É o que nós temos feito. Por isso que a gente fica repetindo ciclos reencarnatórios. Então, veja bem.
O nosso progresso é interior. Por isso que a evolução é a busca de uma consciência. As dimensões espirituais que existem após a nossa morte do corpo físico é só uma consequência do que a gente faz aqui agora. Nós já estamos ligando em planos superiores ou não, dependendo do que nós somos no dia a dia. A gente fica esperando o reino dos céus, um lugar, né? A gente vira espírita e fica pensando nas colônias, nos planos espirituais, para depois da morte. Naturalmente, nós já estamos conectados. Isso chama sintonia. Ela começa aqui. Tudo vibra, tudo tem energia, tudo tem ondas. E quando nós estamos praticando aquilo que a lei divina nos pede, e mesmo se a gente não consegue em plenitude, mas tem uma intenção boa, a gente já está conectado com as forças boas do bem, da vida. E elas nos ajudam. E essas forças são os espíritos. Então, veja bem. A evolução é a manifestação do amor de Deus em nós. É uma completa harmonia com o todo. Disse que o reino de Deus é um estado de profunda alegria, paz e serenidade interior. Então eu já posso construir o meu céu ou a minha infelicidade aqui. Depois que eu deixo o corpo físico, eu vou me conectar a outras consciências que vibram e têm sintonia no mesmo nível. Não é isso? Então veja, caminhando mais um pouquinho. O que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, puro espírito. Bem-aventurado, né? Esse espírito em plenitude. E tem um detalhe. Essa harmonia com todo é com tudo mesmo, gente. É com tudo. Desde o respeito que eu tenho aos objetos, aos animais, às plantas, a tudo, ao outro ser humano, a tudo. Por isso que eu sempre falo nas palestras, numa figura que é um símbolo de amor, depois do Cristo, lógico, é Francisco de Assis. A sua ligação com a natureza, com os animais, com o amor, por isso que as imagens, ele está assim, envolvido com a natureza o tempo todo. Porque nós, quando emanamos amor, recebemos também amor. A vida é um movimento, é uma respiração. Eu dou e recebo. Pensa, se eu dou de mim para um, para outro, eu recebo também do outro, de fontes variadas. Então eu recebo uma vibração cada vez mais positiva, mais harmônica. E o homem, ele não tem sede de casa bonita, de carro de último tipo e da conta bancária recheada. Porque se assim fosse, aqueles que estão plenos de bens materiais não cometeriam suicídios, não estariam deprimidos. A nossa alma pede isso, essa pureza de intenção no bem, esse movimento constante, porque a vida é um movimento constante, não adianta querer parar. E um movimento dentro da positividade, mesmo que a gente caia todos os dias. Nós só nascemos para isso. Então, Francisco, por exemplo, que chega naquele patamar amoroso, ele saía cantando e vibrando e chamando o irmão Sol, irmã Lua, porque ele sentia que por detrás de todas as formas de vida tinha puro amor. Puro amor. O amor de Deus na criação. Só quem se sensibiliza é que percebe isso. Para os outros que estavam por perto, ele devia ser um doidinho da cabeça, né? Um doidinho, um maluquinho. Maluco de amor, de harmonia, com todos os seres. É maluquinho de amor assim que a gente vai ficar um dia. Porque isso é da lei, ninguém foge da lei divina. Ninguém foge das coisas divinas, né? Então, mais um pouquinho, quando nós desobedecemos à lei divina, somos orgulhosos, teimosos, queremos fazer do nosso jeito e não perguntamos a Deus como deveria ser feito nas nossas vidas, principalmente nos momentos de decisão. Quando envolve outras pessoas, a gente quer que seja da nossa forma. Quando a gente vai colocando um sentido de consciência na vida, a gente começa a perguntar, meu Deus, o que eu desejo fazer vai fazer bem para todo mundo? Eu vou prejudicar alguém? Eu estou me prejudicando o próximo? Então as nossas decisões vão mudando a maneira, né, de ser. E se a gente desobedece, recai sobre quem? Sobre nós mesmos, porque Deus não cobra, Deus não pune, então volta contra a gente mesmo.
Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Quando chega uma doença a materializar-se no corpo físico, ela já iniciou no sentimento, né, contrário ao amor, em algum ponto. Ela já passou pelo campo energético nosso, e agora ela já chega a desaguar no corpo físico. Doenças do corpo, reflexos da alma. Então, todas as consequências inevitáveis dos nossos atos, nós é que deveremos procurar a nossa reharmonização, a nossa cura. Tomar passe adianta, adianta. Porque se eu estiver, por exemplo, pensando em ceifar a minha vida, cometer um suicídio, quando eu entro num lugar onde tem a força do bem, a força da espiritualidade, eu tomo um passe e alivio a minha mente, eu evito de cometer esse desatino. Porque é um desatino doloroso, uma fuga que é um equívoco e vai me causar mais dor futuramente. Então, fazer uma boa leitura, tratar, me curar é dever. E isso só parte de nós mesmos. Então, toda desarmonia não é que Deus vem nos cobrar. A desarmonia nos incomoda. Então, nós queremos nos curar, né? Curarmos. Portanto, que a nossa reharmonização é o objetivo da reencarnação. Às vezes a gente pensa a reencarnação como pagamento. A reencarnação é uma reharmonização conosco mesmo. Naturalmente, Deus não cobra. Deus é amor e é simplesmente bondade, justiça, plenitude. A gente que não sente, não vibra assim, cria distonia. O ponto final de uma vida é ponto de partida da que se lhe segue, e as conclusões de uma se tornam premissas da outra. As convicções que possuímos ao finalizar de uma existência formam um instinto que nos impulsionará até os dias juvenis da existência seguinte, sem que tenhamos a consciência disso. Quem ensina muito bem isso é Pietro Baldi na sua obra. Aliás, uma obra maravilhosa de 24 volumes. Para compreender qualquer assunto ou qualquer autor, tem que estudar. Abrir e fechar o livro, ou ver um ponto isolado, não nos dá o direito de fazer uma colocação contrária ao que está escrito. Então, a gente precisa entender. E a obra desse médium maravilhoso é fantástica. Então, se alguém quiser compreender o que ele fala, nesse livro A Lei de Deus é um livro simples, gostoso de ler. E ele fala disso. O quê? Que a nossa vida está encadeada. Uma trajetória do passado, eu jogo a causa no meu passado, eu estou pegando a consequência agora. E agora, o que eu semeio aqui vai determinar o meu futuro. Isso é lei de causa e efeito. O bem gera bem, o mal gera distonia. Então, eu preciso me reharmonizar. Isso é lei de causa e efeito. E a gente está falando dessa lei para o nosso mundo. Nos mundos superiores devem ter outras leis, mas a nossa é essa. Tudo tem uma causa que começa em nós e termina em nós mesmos. É a lei de causa e efeito. Então, meus amigos, a nossa vida, quer queiramos ou não, é como um rio, onde tem duas margens. Ela tem um curso. Se nós seguimos um curso, compreendemos a nossa existência, nós estamos seguindo a força da vida. Rosana, que força da vida é essa? Nossa vida tem um livre-arbítrio meio restrito. Nem tudo que eu quero, será que eu posso? Pensa, tem coisa na nossa vida que a gente quer de um jeito e o negócio não vai de jeito nenhum. Nem que a vaca tussa. Então tem alguma coisa que limita. Querer é poder dentro do limite que a vida me permite em cada encarnação. Então eu tenho que saber qual é o meu limite. Tem pessoas que estão numa fase, que o professor Ubaldi coloca, do erro, que a vida deixa ela dar tiro aí, ó, cometendo desatinos até. Depois ela retorna e vai recolher o quê? Dor até. Pode ser dor física, dor emocional, dor financeira, né? Essa dói no bolso. E depois não basta também só isso, recolher dor. Eu preciso me curar. Eu preciso sedimentar em mim uma nova forma de ser. Não praticando aquilo mais. Então, a nossa vida é assim, uma está encadeada. Aonde está a tua dor, estava o seu abuso. Está faltando dinheiro demais? Abusou demais quando tinha, desperdiçou.
Fez um monte de desatino. Então, por amor, a lei fala assim, meu filho, vem cá. Você vai ganhar só aquele tantinho para pagar as contas. E se dê por feliz, senão você ia afundando cada vez mais. É igual na nossa vida. Um filho que é obediente, ele tem mais liberdade ou menos liberdade? Mais liberdade. Mãe, eu posso ir em tal lugar? Pode. Aí ele é responsável. Pode ir, meu filho. Mãe, aí tem aquele desobediente, teimoso, que mente. Aí ele fala assim, mãe, eu posso ir em algum lugar? Não, aonde você vai? Você não está me falando a verdade. Não vai, não. Então, a vida para aquele filho é um pouquinho mais estreita e eu fico vigiando. Então, a vida faz isso conosco. Para todos nós. E não compare a sua vida com a do outro. Cada um está num momento diferente. Então, vamos lá. Quem semeia insaciabilidade tem de recolher fome. Quem furta, tirando dos outros o que não ganhou honestamente com o seu trabalho, terá de viver na miséria. Até que aprenda à sua custa a lição da honestidade. Para reconstituir o equilíbrio da lei, surge a privação correspondente ao nosso abuso. Por isso que nada se explica com a unicidade da nossa existência. Só se explica quando vimos vários ciclos de vidas, a pluralidade das existências. Senão a gente não vê justiça. Então, o do Espiritismo vem nos explicar isso, como outras religiões também que aceitam a questão reencarnatória. Então, se alguém que cuida do bem público cometeu um desatino de tirar da coletividade, não se preocupe, a lei cuida dele. Eu cuido da minha vida, exercitando a minha cidadania, os meus direitos, evitando a corrupção, mas eu não preciso, como cristão, desejar para ele o pior. Porque senão eu não sou espírita, nem católico, nem evangélico, de verdade. Eu não preciso olhar na tela da televisão e dizer assim, bem feito, acabou de ser preso, vai pagar na prisão. Eu estou vibrando e me regozijando com a dor alheia. Isso não é evangélico. Eu posso querer a justiça no nível que eu estou. Mas ser cristão é prestar atenção até nas minhas reações. Nas palavras jocosas, depreciativas que eu faço com o outro. Não precisa disso. A vida cuida de cada um. E se eu estou apontando um dedo hoje eu não estou lá. E se a vida me desse a oportunidade de também estar com muito dinheiro e cuidando do bem público? Quem garante que lá dentro da minha alma eu não tenho também tendências? Só vou saber quando eu for colocada à prova. Então eu não preciso me regozijar com a dor de ninguém. Faça-se a justiça. E a maior delas é com a da lei divina. E a gente não pensa nisso. A gente manda no WhatsApp aquele tanto de palavrões, de palavras feias, né? Com as pessoas que estão no poder, não precisa. Nós precisamos de atitude no dia a dia. E pensar se nós somos corruptos ou não. Aquele jeitinho brasileiro que a gente já acostumou a fazer no dia a dia. É isso que a gente precisa fazer. Né? Bom. Travou. Pronto? Não foi. Mas se não foi, a gente fala. Se observarmos a nossa vida, veremos que há fatos sobre os quais podemos exercer a nossa livre escolha, à vontade. Mas veremos também que existem outros fatos acima da nossa vontade. São acontecimentos, desculpa o hífen ali, saiu separado, em relação aos quais não há escapatórias. Então, tem campos na nossa vida que estão abertos. Às vezes, na parte afetiva amorosa, tem gente que não pode olhar para um lado que alguém está piscando para ele está arrumando um namorado. E tem gente que não arruma um parceiro. Fala, meu Deus, mas eu não dou certo na vida amorosa. Às vezes, a vida colocou esse ciclo de dificuldade, porque eu posso ter seduzido, abusado, menosprezado, humilhado aqueles que me amaram. Então, hoje, eu vou aprender uma outra forma de amor. Se eu não tiver o parceiro ideal, se alguém colocar alguém para ser o meu parceiro, por que eu não trabalho, caminho junto com ele? Porque um constrói o outro.
ajuda a ver no outro o príncipe. E o príncipe descobre a princesa que também está do lado dele. E a gente vai se tornando príncipe e princesa um para o outro. Ninguém acha príncipe e princesa pronto por aí. E se eu estiver sozinho, eu vou aprender o amor de doação plena. Não tem nem desculpa para não sair, para não fazer uma visita, para fazer muitos amigos, porque está sozinho. Está igual largado, como diz o meu irmão, largado igual Giló na janta. Então está sozinho. Largado igual Giló na janta, pode sair e fazer muitos amigos e descobrir um amor diferente, fazer o bem a hora que quiser. Então, tudo tem os dois lados. Estão compreendendo? Então, a vida tem para nós pontos de diferenciação. Aonde está a tua dor, está o teu abuso. Então, nós vamos aprender. E ali é que nós, na dificuldade, vamos aprendendo. Então, eu falei no início da palestra, querer é poder. Frequentemente, uma coisa desejada com sagacidade e constância não consegue êxito, embora sabiamente preparada, ao passo que outras coisas que parecem, a princípio, apresentar-se com mínima probabilidade de êxito, às vezes, imprevistamente, o consegue de modo completo. Tem coisa na nossa vida que, às vezes, você não faz muita força e o bem retorna. É um bem que a gente já fez. Uma onda boa, vibracional, que chega para nós. Você ganha um presente. Você abre a sua conta no banco, depositar um dinheiro lá. Aparece um dinheiro. Foi algo que aconteceu de bom. Se não estiver aparecendo dinheiro, é porque a gente não fez, então, uma coisa boa, né? Então, não é só o mal. O bem retorna. Certas coisas que a gente labuta e não vai dar. Qual seria, então, o nosso papel? É preciso aprender a mover-se com disciplina, respeitando as normas estabelecidas por essa ordem inviolável dentro da qual estamos situados. Ignorá-lo significa sofrer depois. Só com conhecimento e obediência se pode evitar a dor. Então, que na nossa vida a gente evite semear mais dores. Às vezes, uma pessoa está com a conta realmente restrita e ela faz as contas contando com cheque especial e com cartão de crédito. Ela se enxafurda em dívidas. Ela não quer condizer, colocar o padrão de vida dentro do cartão de crédito dela. Ela quer colocar o cartão de crédito dela tomando conta da vida dela e ilimitadamente. Nós estamos plantando, por exemplo, dor. Então, às vezes, eu tenho medo de um relacionamento sério, de respeito, tem 1000 parceiros, mas não tem nenhum de verdade. Lá na frente vem solidão, abandono. Então, que eu aprenda a saber os meus limites, aonde a vida está colocando limites. Emmanuel coloca assim, que o nosso processo evolutivo ele passa por 4 fases. Compreensão da necessidade de mudar. Segundo, conjugação da boa vontade, esforço e perseverança, que mudar não é fácil. E ninguém vai conseguir isso num ciclo reencarnatório. Não vai. Firme deliberação de estabilizar a mudança. E propósito de não retroceder na atitude mental superior, a fim de que se verticalize em definitivo o processo de renovação. Então, eu tenho que ter intenção boa, eu tenho que me movimentar e tenho que fixar aquilo na minha alma. Muitas vezes não vai acontecer num ciclo reencarnatório tudo isso, mas eu tenho que começar hoje esse processo. Veja, o Balde fala assim, cada fase antes de estabilizar-se em definitiva assimilação é percorrida 3 vezes, progredindo e depois 2 vezes regredindo. É exigida pelo fato de que o voltar a existir 3 vezes repetidas no nível de cada fase é a primeira condição para a sua assimilação profunda no ser que em si mesmo a fixa. Trata-se de uma vida tríplice, em 3 posições diferentes. Então, às vezes, em cada nível da nossa vida, em cada campo, eu vou repetir experiências. Lembra que eu falei que o Pietro Baldi fala de 3 fases no ciclo da nossa redenção? A fase do erro, a fase da dor e a fase da cura. Então, essa fase da cura é quando eu sedimento bem em mim. Às vezes, vamos dizer assim, deixei muita gente faminta no mundo. Deixei muita gente faminta, né? Deixei de auxiliar ou privei as pessoas de comida, por exemplo. Eu venho noutra fase em que a minha comida também vai ser restrita. E depois eu venho noutra fase que eu vou fazer sopa para os outros. Eu vou levar alimento para os outros. Eu vou me condoer da fome alheia. Eu estou me curando.
Então, o nosso tempo é muito curto para a gente compreender isso, a gente precisa estudar mais. Então, o nosso livre-arbítrio é válido para as nossas escolhas atuais, mas temos um campo limitado para atuar dentro da lei de causa e efeito. E façamos nossa parte e deixemos a lei de Deus nos responder. Nem sempre será do jeito que desejamos. Por isso que quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, no final nós falamos assim, seja feita a vossa vontade. Mas, no fundo, a gente está querendo que a nossa é que seja feita. Então, que a gente aprenda a trabalhar, a olhar o campo da nossa vida e saber aonde que nós podemos semear com maior liberdade e aonde nós deveremos ter cuidado para não termos quedas reencarnatórias. Que a gente, por exemplo, ame o parceiro que está do lado, mesmo com as limitações. Que a gente aprenda a esgotar os recursos. Que se a gente tem uma profissão difícil, árdua, que a gente vá trabalhar nela com humildade, até descobrir nela um campo amoroso de doação. Se eu sou um funcionário público e lido com o público, que eu peça paciência para tratar a todos bem. E assim, sucessivamente. Ou seja, seguir a lei quer dizer seguir a vontade de Deus. Essa obediência é um estado de abandono em Deus, em absoluta confiança, como o filho nos braços da mãe, desde que o seguidor queira obedecer com boa vontade, sinceridade e fidelidade. Falamos em Deus, né? Mas nós temos uma voz para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus o de que necessitamos, e nos basta a voz da consciência e as nossas tendências instintivas, para a gente saber aonde é que nós precisamos trabalhar. Em si próprio é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção, está lá no Evangelho. Todo bom cristão, a gente preocupa muito com o outro, olhando o outro, mas esquecemos de nós. E aprender a ser obediente, meus irmãos, é fazer como Maria. Quando Maria foi visitada para receber o Filho de Deus, ela disse, eis aqui a serva do Senhor. Então, que a gente pense na obediência de Maria, na obediência de Francisco, que nos ensinou a obediência, a castidade e a pobreza, e que a gente possa viver, de acordo com o nosso tempo e a nossa condição, o máximo que nós pudermos fazer em prol de nós mesmos e do próximo. Então, vamos preparar, né, para o nosso trabalho final, que é o trabalho do passe. E eu ia esquecendo. Eu tenho 14 livros prontos, trabalhos psicografados, mediúnicos, e eu estou aí nesse campo difícil de publicar obras espíritas, né? Eu publiquei agora, recentemente, esse livro, ali não está aparecendo o nome, eu tenho uma página na internet que chama Ampliando a Consciência. Lá eu tenho os 2 livros que eu publiquei, eu trouxe um primeiro, mais fino, para o Ender, e agora eu publiquei um do Evangelho, tem até no meu carro, sempre carrego comigo. Chama-se A Visão Psicológica do Evangelho do Cristo, porque todo o Evangelho do Cristo é voltado para o nosso mundo interior. É uma outra interpretação das parábolas, uma interpretação bem diferente, que os Espíritos nos enviou, e eu tenho por obrigação, porque não é obra minha, de dedicar e oferecer para quem quiser conhecer. Então, quem quiser, está lá. Esse foi o primeiro. E tem o segundo, que é a visão psicológica do Evangelho. Obrigada, viu, Antônio, por colocar aí para mim as páginas. Quem quiser, só também lá no Face tem meu número. É só me ligar que eu envio para a pessoa pelo correio, porque eu não tenho editora e os livros não estão na livraria ainda. Eu faço todo esse trabalho de divulgar, de levar, né? E que a paz de Jesus, então, esteja conosco. Amém? Vou fazer a prece. Ave Maria, Mãe das estrelas, Mãe do céu, alma doce da natureza, ó seiva viva que nutre esse chão. Dá tua luz a tudo que vive e respira, leva a dor do coração. Ó doce Mãe, estende teu manto nesta terra que tanto precisa de ti. Transforma o coração dos homens
para que o paraíso aconteça aqui. Santa Maria, querida Mãe Santíssima, derramai do teu manto de luz o teu amor de mãe sobre toda a terra, sobre todos nós, pobres homens, pecadores, ávidos de felicidade eterna. Nos ajuda, a Mãe Santíssima, a recebermos neste momento o tratamento espiritual. Que possamos voltar para os nossos lares, profundamente conscientes de que Deus ama a todos nós e que nos basta compreender esse amor e sermos fielmente obedientes ao Evangelho de Jesus. Graças nós te damos, Jesus. Nos abençoe hoje e por todo sempre. E que assim seja.